Evangelho, sábado da 32ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas essa viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não faria justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas e o Filho do Homem, quando vier? Será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 32ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória facultativa da dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega o início do 18º capítulo de São Mateus, com essa parábola contada por Jesus aos seus discípulos a respeito de jamais esmorecer com a oração. Então, antes de mais nada, Jesus nos diz: não devemos esmorecer com a oração. Ela precisa fazer uma parte constante na nossa vida, ocupar um lugar constante na nossa vida. Na sequência da nossa meditação de ontem, pronto. Agora temos aqui o próprio Senhor que declara de maneira clara e inconfundível a centralidade e a importância que a oração tem na nossa vida. A súplica na nossa vida, a oração na nossa vida, ela cumpre um ato de justiça. E ela, na verdade, é uma prece, a gente pode dizer que por diversas causas, por diversas intenções diferentes, existem diversos tipos de oração, a oração de intercessão, a oração de súplica, a petição, enfim. Porém, uma coisa é certa, toda oração leva a Deus ao cumprimento da justiça. É o desejo do homem por ver realizada a justiça divina. E é, ao mesmo tempo, uma satisfação ao coração do Pai que é justo e é bom e deseja que a justiça se cumpra. Significa dizer que a gente está pedindo aquilo que o coração de Deus, a gente está fazendo aquilo que o coração de Deus tanto ama, suplicando o cumprimento da sua justiça. Deus há de fazer justiça, ou seja, Ele há de ouvir as nossas preces e de cumprir aquilo que deve ser cumprido. O que significa dizer que se você pediu pela conversão dos pecadores, é justo que os pecadores se convertam e sejam salvos, e o Senhor tem o desejo de realizar isso. Você pediu o socorro a Deus pela sua necessidade material, é justo que o Rei da Glória, Senhor de todos os bens, poderoso e onipotente, que é misericordioso e bom, não deixe faltar a ti, que necessita dele, o que lhe é necessário. Dai-nos, Senhor, o pão nosso de cada dia. Então, toda vez que a gente reza, a gente está cumprindo um ato em favor da justiça.
porque Deus quer realizar as suas promessas e vai realizar as suas promessas em relação a nós, e é justo também que nós esperemos por isso, porque confiamos e nos submetemos à potente mão de Deus. Então também é justo que o homem se submeta e espere no Senhor. Dessa forma compreendemos um pouco mais por que se refere um senso de justiça à oração e por que ela deve ser feita. A gente normalmente pensa na oração de uma maneira um tanto piedosa, é um modo justo de pensar, deve ser pensado assim, mas também precisamos alargar, né, a compreensão de que é um dever, poderemos dizer, é um dever moral do homem enquanto ser criado, enquanto ser dependente da ação de Deus na sua vida, é um dever moral. Então, não exclusivamente por um ato de piedade do coração, que amorosamente espera por ou deseja que, né, mas por um ato de justiça, por um dever moral. É preciso que a oração esteja sempre presente nos nossos lábios e no nosso coração. E depois, quando a gente vai entendendo que a oração é um diálogo de intimidade, e intimidade com alguém que nos quer bem, puxa, tudo vai mudando de figura. Olha a parábola que nosso Senhor contou. Trata-se de um juiz que tinha por dever cumprir a justiça. E ele não queria cumprir a justiça. Ele não queria. Ele estava disposto a não fazê-la. Mas pela persistência daquela mulher, ele acaba fazendo. A conclusão? A persistência dos justos na fidelidade em Deus submete os perversos. É que a gente tem dificuldade, às vezes, de acreditar nisso. Mas é verdade. A perseverança dos justos na confiança em Deus submete os perversos. Os perversos que muitas vezes parece que têm poder acima do bem e do mal, acima do certo e do errado, eles nada podem contra Deus. Por isso, esperar e confiar no Senhor é uma necessidade para todos nós. Veja, aquele homem estava decidido a realizar a maldade. No final, ele foi instrumento, repito, para que se cumprisse a justiça em favor daquela mulher, ou seja, para que se cumprisse a bondade. Lembrem de João capítulo 8. Olha que lindo, meus irmãos. A pecadora que foi pega em situação de adultério e que iria ser morta, foi levada por seus algozes, por aqueles chacais, por aqueles que desejavam o sangue dela por terra, aos pés de quem? Aos pés de Jesus, do único que poderia salvá-la. Ela chega até Jesus pelas mãos dos seus agressores. Ela chega até Jesus e é colocada literalmente aos pés de Jesus pelas mãos daqueles que são seus inimigos, que a odiavam, porque nada resiste ao poder de Deus. Quando Deus quer, quem é como Ele? Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Ninguém é como Deus. Ele é soberano e absoluto. Então não existe o perverso, o malvado, que muitas vezes dá a impressão de ser potente, de poder tanto quanto ou até mais do que Deus. Ele não é nada diante do Deus Altíssimo, absolutamente nada. Toda a sua prepotência, toda a sua hostilidade, toda a sua presunção de poder, ou talvez posse real de um poder que é muito limitado, é completamente pisado e esmagado pelo poder de Deus. É pó diante de Deus, completamente desprezível.
quando sabemos da grandeza do nosso Deus e quando compreendemos a extensão e a profundidade de seu amor, ainda que não conheçamos as fronteiras porque é grande demais, nós podemos rezar com maior confiança, sem nos intimidarmos. E se parecer que a prece que estamos a fazer pela conversão ou por uma causa em si tem áreas de impossibilidade, confia mais no teu Senhor e recorda-te desses textos, como o texto da pecadora. Recorda-te do texto da samaritana, que o Senhor chega à beira do poço e a encontra ali. O que ela fez para desejar a presença de Deus? Mas uma coisa era certa, o seu coração desde muito tempo buscava a proximidade com Ele. E Deus escolheu se aproximar dela, e o que parecia ser impossível aconteceu. Um judeu chega à beira do poço, ele faz um pedido, e dali começa um diálogo. O que poderia ser, o que socialmente era visto como um absurdo, que deveria ser vetado, aconteceu. E aconteceu para a sua salvação e a salvação de uma multidão. Pilatos pensava de estar com o poder, de ter o poder sobre a vida de Jesus, mas não tinha poder algum sobre ele. Os fariseus perversos e os sumos sacerdotes pensavam de levar Jesus à morte, mas na verdade estavam cumprindo a palavra de Deus. Pensavam que com a autoridade deles fariam cessar o poder do nome de Jesus. E na verdade levavam o Senhor, conduziam um cordeiro ao sacrifício da nossa redenção. Pensavam de eliminar um problema, mas pela mão poderosa de Deus e pelo cumprimento da sua vontade soberana, estavam, na verdade, participando da obra da nossa redenção. E, infelizmente, por terem um coração pleno de ódio e de desprezo por Deus, arriscavam de não tomar parte nas graças dessa obra de salvação, mas não deixaram de participar dela, porque Deus é soberano e nada foge à sua vontade. Esse é o nosso Deus. A Ele que nós rezamos, com Ele nós falamos, com Ele estamos em intimidade. Ele não se esquece de nós. Ouve as nossas preces e nos faz justiça no tempo justo. Mas seja paciente, o quanto está por detrás ainda daquela prece que precisa ser feita. O Senhor não é um prestador de serviços, né? Ele não está ali para vir fazer a entrega do remédio na sua casa, como o rapaz da farmácia. Ele não trabalha como um efetivo de iFood, que quando a gente liga, a pessoa já começa a preparar tudo para depois chegar o rapaz, que nesse caso seria o anjo, que com a moto para levar rapidinho a comida para ela chegar quentinha dentro de um prazo definido, para não correr o risco de levar 3 estrelas pelo serviço prestado, ou 2 estrelas, ou quem sabe o quê, né? Então, não funciona desse jeito. Não é uma prestação de serviço, não é uma agregação de serviços ou de assistência para adquirir um resultado bom e satisfatório para quem o pediu. Deus é soberano. No tempo da nossa oração, no tempo da nossa espera, quantas outras graças Deus não está realizando, porque é complexa a obra do amor de Deus pela salvação dos homens, pela salvação das almas. Então, muitas vezes, aquele tempo que para você configura uma longa espera, pode ser um tempo importantíssimo em que o Senhor está recolhendo orações e tantas outras ações de amor e de piedade de outras almas em teu favor ou em favor de outras pessoas que precisam.
aquele teu tempo de espera, que parece longo, é apenas um pedacinho da sua vida, que é infinitamente mais longa do que esse tempo, porque ela é eterna. Ainda que esse período em que transcorremos durante o nosso peregrinagem na terra, a nossa pátria Jerusalém Celeste, ainda que nesse tempo do peregrinágio alguns momentos pareçam ser bem cumpridos, a sua vida é eterna. Não se esqueça. Vale a pena tudo esperar e suportar nesse tempo para estar com Cristo na eternidade, para a qual fomos e somos chamados por Ele. Hoje a Igreja celebra a dedicação das duas outras basílicas, que foram também do quarto século, do 300 e pouquinho, a Basílica de São Pedro e a Basílica de São Paulo. Na Basílica de São Pedro e de São Paulo, as escavações feitas já no início do 1900 e depois, posteriormente, nos anos 60, comprovaram a relíquia dos apóstolos, ou seja, os ossos de São Pedro e de São Paulo, que estão posicionados na parte inferior da basílica. De São Pedro é precisamente sobre o altar e de São Paulo também. Tem uma diferença de apenas alguns, muito pequenas, alguns centímetros, me parece, do posicionamento do ângulo em relação ao altar por causa de um movimento que houve no processo de construção. As basílicas foram sendo reconstruídas ao longo da história, né? Elas não começaram grandes como nós estamos vendo. Ali estamos vendo as basílicas que foram acabadas entre o 1500 e o 1700. Mas elas começaram um pouco menores, mas com muita imponência, porque já desde aquele momento, quando elas são construídas depois do imperador Constantino, ou pelo menos no final do seu governo, elas são construídas para serem a custódia do corpo dos apóstolos, das relíquias dos apóstolos. Então tem um valor e uma importância singular, todas as duas basílicas, cada uma com a destinação, a custódia da relíquia dos apóstolos Pedro e Paulo, né? Então, na cidade de Roma, hoje também se celebra a memória, como vimos, a igreja principal é a igreja de São João de Latrão, que celebramos no dia 9. Hoje nós estamos celebrando as outras duas basílicas. É uma festa que também vem do 12º tempo como celebração para a Igreja Universal, para o mundo todo. Mas já desde o primeiro momento aqui eram veneradas as dedicações das duas grandes basílicas. São Leão Magno, hoje na Liturgia das Horas, para a memória específica da festa, escreve essas palavras em relação a São Pedro e a São Paulo. Olha que bonito. É preciosa aos olhos do Senhor a morte de seus santos, e nenhuma crueldade pode destruir a religião fundada no mistério da cruz de Cristo. Olha aí, bem direto sobre a nossa meditação de hoje e de ontem. A igreja não diminuiu pelas perseguições, pelo contrário, cresce. O campo do Senhor se reveste de messes sempre mais ricas, porque os grãos que caem um a um nascem multiplicados. Enquanto os rebentos, esses dois celestes germes da divina semente, brotaram, são testemunhos os milhares de santos mártires que, rivais das vitórias apostólicas, envolveram com uma multidão coberta de púrpura nossa urbe e a coroaram com um diadema de glória cravejado de muitas pedras preciosas. Temos de alegrar-nos sumamente, caríssimos irmãos, com a comemoração de todos os santos por esta proteção preparada por Deus para exemplo e confirmação da nossa fé. Mas em vista da excelência desses dois patronos, é justo que os glorifiquemos com ainda maior exultação, porque a graça de Deus, dentre todos os membros da Igreja, os elevou ao cume. Por isso, do corpo, cuja cabeça é Cristo, constituem como que
os seus dois olhos, Pedro e Paulo. Não devemos pensar que os seus méritos e virtudes, acima de toda expressão, sejam diferentes de algum modo ou tenha algo de peculiar. Mas, pois a eleição divina os tornou pares, o trabalho assemelhou-os e o fim da vida definitivamente os igualou pelo martírio. Por experiência pessoal e pela afirmação de nossos antepassados, é bonito ele colocar essa sentença, né? Por experiência pessoal, a maturidade da fé, e pela afirmação dos nossos antepassados, porque a fé foi transmitida, né? Foi recebida, cremos e confiamos que nas lutas da vida temos sempre a intercessão destes especiais padroeiros para obter a misericórdia do Deus Altíssimo. E por mais abatidos que estejamos pelos próprios pecados, somos reerguidos pelos méritos dos apóstolos. E agora eu acrescento, quando nos recolhemos com eles em incessante oração a Deus. E desse modo a gente agrega a conclusão com o Evangelho de hoje que o Senhor nos entregou. Que nesse dia bendito de sábado, que recordamos também a memória de Nossa Senhora, é a memória dos dois apóstolos, as basílicas que são dedicadas à custódia de suas relíquias, e quem já teve a oportunidade de ver as fotografias percebem como são acolhedoras. De maneira particular, a Basílica de São Paulo tem um caráter acolhedor muito grande. É a basílica mais silenciosa dentre todas elas, pela sua localização e pela sua forma, e que leva cada um daqueles que vem visitar o túmulo do apóstolo a poder se recolher por um tempo a mais, em silenciosa companhia. Que o bom Deus, pela intercessão dos santos apóstolos, nos faça sempre fervorosos na oração e firmes na fé, e que a Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, nos sustente e nos acompanhe nesse caminho de intimidade com Deus e com os irmãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Pedro e São Paulo e pela intercessão da Rainha dos Santos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.